Senhor, eu te dou graças, Pai. Nós estamos olhando além das montanhas, olhando além das distâncias. Meu Deus, além das longínquas montanhas e colinas, que os nossos olhos mal dá para ver. Meu Deus, olhando num sentimento de esperança, de que algo novo venha na nossa direção, mude a nossa situação, o lugar onde estamos, o que tem no nosso coração, em nossa alma. Assim é a tua palavra. Quando nós entramos aqui, ó Pai, nós temos as mesmas aspirações daquele, meu Deus, que desbrava os lugares longínquos. Estamos aqui com uma esperança de que a tua palavra diga algo diferente para nós, daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que sentimos, daquilo que foi a nossa realidade durante esse dia. Queremos apagar aquilo que menosprezou nossa fé, aquilo que transladou nosso coração, aquilo que abateu a nossa alma, aquilo que deixou os nossos olhos merejantes, sem resposta, sem ter o que dizer. Senhor, que a tua palavra, ela nos cure, ela nos abasteça, ela nos preenche, que a tua palavra traga novidade para nós, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém. Eu gostaria, antes de abrir a Bíblia, eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: bem-vindo. Diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amado, agora olha para o seu irmão e diga assim para ele: o título da mensagem hoje é... De novo. O título da mensagem hoje é... Promessa invisível. Promessa invisível. Eita glória. Tem que falar para você falar de novo, irmão, porque o Espírito Santo precisa falar para a gente. Amém. Amém? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Eu escrevi o nome da mensagem aqui, louvado seja Deus, esqueci. Aleluia. Tudo isso não tem a menor importância. Né? É tudo ali, é tudo na hora, é tudo no momento. No livro de Salmos, no capítulo de número 138 e o versículo de número 8. Salmos 138 e o versículo de número 8. Louvado seja Deus. Essa promessa invisível, né? Que não tem como pegar, não tem como usufruir dela, não tem como tê-la no nosso mundo físico. Através desta palavra, Deus vai te ajudar a entrar nesse vale que para você, no momento, está sombrio, vai trazer luz, realidade. O Senhor vai te mostrar o caminho. Acredita nisso. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Eu estava me traindo aqui assim. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne, ou que me prometeu em algumas traduções, a tua benignidade. O Senhor é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glória a Deus. O salmista, ele orou com ímpeto de coragem. Senhor, não desampara as obras das tuas mãos, que era ele. Eu sou uma obra na tua mão, não desampara essa obra não. Sou dependente. Se o Senhor parar a obra, vai crescer capim, vai crescer mato, vai crescer árvore. Então não desampara essa obra não, Senhor. Eu estava falando dele. Então coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, não desampara essa obra. Não desampara essa obra. Continue. Continue. Diga: continue. Continue. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque podemos inalar, respirar o que o Senhor tem para nós. As nossas vidas estão aqui entregues a esse momento para cultuarmos um Deus que é poderoso, para que esta palavra não seja só para agora, mas que ela continue exercitando nossas vidas, nossa fé, nossa perseverança. Ó meu Deus, que os dias que virão não vença a promessa que o Senhor tem para nós. Os dias que estão vindo aí não vença nossas expectativas, mas que nossas expectativas sejam inteiras, sejam completas, sejam profundas, sejam verdadeiras,
sejam grandes. Pai, a minha expectativa no Deus do céu é grande. A minha expectativa no Senhor é grandiosa, porque eu creio no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você dissesse assim, para você mesmo: eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Queridos, quando eu comecei a ler esse texto, esse versículo propriamente dito, eu comecei a entender, e já entendi isso há muito tempo, mas eu entendi de novo, Deus renovou a minha forma de entender, é que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. E dentro desse propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Ele tem uma promessa. E essa promessa, ela nos valoriza no mundo físico e no mundo espiritual. Porque quem nos fez a promessa, Ele não mora na esquina ao lado, não mora na rua de baixo ou na rua de cima, mas Ele mora no céu. Então essa expectativa que nós temos, que esse propósito que nos foi feito, que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem comigo, Ele não tem com você. E o propósito que Ele tem com você, Ele não tem comigo. Cabe a mim orar a Deus pela sua vida, pelo zelo do propósito que Deus tem contigo, sabendo que você, somando comigo, seremos uma frente, seremos grande, seremos mais forte, porque nós estamos acreditando naquilo que Deus lançou nas nossas vidas. Mas essa promessa que o Senhor fez para nós, dentro do propósito, ela não está materializada, ela ainda está no passo espiritual. Então ela é invisível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, no nosso coração e também no nosso pensar. Nós estamos avaliando as nossas vidas por aquilo que nós podemos ver, aquilo que você corre atrás, aquilo que você luta, aquilo que você pode somar no caderno da sua casa ou na sua agenda. E naquele momento que você está nessa condição, você esquece da parte invisível que te toca, na parte invisível que se torna mais importante na sua vida do que quaisquer coisa que você possa manusear com a sua mão. A Bíblia, ela não descreve esse momento do rei Davi aqui, pastor Ramos. A Bíblia não nos dá o momento por que Davi falou essas palavras. Por que ele disse esse versículo naquela hora. O que incentivou ou motivou esse homem a falar essas palavras naquele momento? Que ele diz, aleluia, oh glória a Deus, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne, ou o que me prometeu. O Senhor aperfeiçoará. Por que ele está falando isso? Porque ele não se achou digno de entender o que Deus estava fazendo com ele. E você que entrou aqui esta noite, você que ainda está em luta, que para você a promessa de Deus ainda é mistério, que para você aquilo que Deus te prometeu ainda se mostra distante da tua realidade, se mostra longe da tua necessidade. Aí você diz, Senhor, eu não estou entendendo, eu não consigo verbalizar o que eu estou sentindo, mas eu posso dizer para o Senhor em oração que eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo, ou o que o Senhor está fazendo comigo. E aí vem as perguntas. Por que eu tenho que esperar, Senhor? Por que eu tenho que sentir essa solidão? Por que eu tenho que ir à exaustão extrema? Eu tenho que falar que não creio mais. Eu tenho que dizer que eu estou fragilizado, que eu estou fraco, que eu não consigo perceber o que tem à minha volta, que eu não sou forte o suficiente para suportar o dia do Senhor. Por que eu tenho que dizer todas essas palavras? E aí o Senhor me manda te dizer esta noite que você perdeu o controle, mas Deus não. O Deus que te prometeu, Ele continua de pé, Ele continua forte, Ele continua com a mesma palavra que lançou na tua vida. Deus não tem medo de correr risco com a promessa dEle, com a sua fraqueza, com a sua incredulidade,
com a sua pequenez. Ele não tem medo, sabe por quê? Porque ele garante o que sai da boca dele. Ele garante o que ele faz. Ele garante o que ele fala. Ele garante a obra que ele lançou, os fundamentos. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu estou pregando para você essa noite. Eu imagino que Davi estava num momento que ele precisava de algo mais do que ele tinha. Porque o que ele tinha acabara de cair por terra. Quem ele era acabara de ser desmerecido pelas provações. Davi não se sentia seguro. Ele não se sentia firme o suficiente para dizer: Deus, pode mandar a prova que eu seguro. Senhor, pode confiar em mim que eu não vou desistir. Será que tem alguém aqui com essa competência? De dizer assim: eu nunca vou errar, eu nunca vou pecar, eu nunca vou desistir, eu vou me manter de pé. Deus pode mandar a obra dele aqui para mim que eu me garanto. Será que tem alguém aqui com essa condição? Então Davi, ele se vê num momento em que ele precisa dizer essas palavras, ele precisa se expor, ele precisa se jogar em um momento aos pés de Cristo e falar: Senhor, eu não sei o que fazer nesse momento, mas não desampara a obra das tuas mãos, que sou eu. Não desampara aquele cujo Deus está trabalhando. Se o Senhor me deixar, eu vou perecer. Se o Senhor me abandonar, eu nunca vou ser quem Deus prometeu. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? O ser humano, Davi se colocou no lugar de ser humano, de homem de carne e osso, dizendo: Deus, o Senhor tem uma obra comigo, mas eu não tenho competência para alcançar o dia final dessa obra. Eu estou falhando. Eu estou caindo. Eu estou adoecendo. Eu não consigo mais orar como eu orava. Eu não consigo crer como eu cria. Eu não consigo confiar como eu confiava. Ele colocou: eu estou em total desatino. Eu não sou confiável, meu Deus. É isso que Davi está dizendo. E querido, quem sabe, você que entrou aqui esta noite, você sabe que Deus tem uma obra na sua vida, você sabe que Deus tem uma promessa, e aí no meio do caminho você temeu. Você começou a pensar: será que Deus tem obra comigo mesmo? Será que eu posso confiar no que eu ouvi? Será que é suficiente o que eu ouvi para a minha vida? Deus sabe que não. Deus, Ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe quem nós somos. Eu estou falando para você aqui do homem mais importante de Israel. O homem que Deus levantou para reger uma nação. Aquele que não deveria baixar a cabeça. Aquele que não deveria se mostrar angustiado no dia da batalha. Porque ele tinha que ser o que levantava os seus soldados. Mas ele estava abatido. Ele estava morrendo por dentro. Ele estava exterminado no seu sentimento. Ele procurou um lugar isolado e disse: Deus, o Senhor viu, eu estou ostentando uma maquiagem por fora, mas eu estou morto por dentro. Eu preciso do Senhor. Se o Senhor desamparar essa obra aqui, ela vai ruir. Se o Senhor desamparar essa obra que sou eu, ela vai cair. Se o Senhor abandonar esta obra que sou eu, Senhor, eu vou ser envergonhado pelos meus inimigos. Davi, ele precisava de uma palavra do próprio Deus que ele ia cumprir o que ele prometera para ele. Ele precisava de ânimo. Ele precisava, se eu dissesse para Davi naquele dia que ele ia vencer, não era suficiente. Se eu dissesse para Davi naquele dia que ele era um homem importante no céu, não era suficiente. Assim como Deus sabe que não é para você. O Senhor, então, Ele não mandou um homem esta noite. Ele mandou o Espírito Santo, municiado da verdade,
e da palavra dele para te dizer: Ele é Deus fiel para cumprir o que prometeu na tua vida. E não há quem possa tomar da tua mão aquilo que Deus te deu. Diga para o seu irmão: ninguém vai tirar da sua mão o que Deus te prometeu. Aleluia. O salmista expressou uma confiança. Ele trouxe para si a pessoa de Deus, porque ele disse palavras de confiança, palavras confiantes. Ele colocou diante de Deus aquilo que o perturbava, aquilo que o diminuía, aquilo que o assombrava. E o Senhor me manda te dizer esta noite: coloca diante de Deus. Tem pessoas que preferem, não tenho nada contra, meu irmão. Você pode ir no psicólogo, terapeuta, psiquiatra, pode ir, esse povo existe para isso. Vai escutar nossas abobrinhas, escuta aqui. Agora eu quero falar para você de Deus. Tem pessoas que ele é tímido para ir até Deus. Será que Davi não tinha um psicólogo lá assistindo ele no meio dos conselheiros? Tinha. Será que Davi não tinha conselheiro? Tinha uma equipe enorme. Mas ele foi até Deus. Ele não viu aqueles rostos como capazes de curar o que tinha no coração dele. Ele sabia que se ele ingressasse, seja qual for o problema que Davi tinha, se ele ingressasse com o coração doente, ele sabia que ia cair. Ele precisava de Deus. Ele precisava do Senhor. Ele se colocou como uma casa em obra, uma estrada em obra, uma cidade em obra. Senhor, não pare com essa obra. Se o Senhor parar, eu já era. E ele coloca assim: a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Ele está falando que Deus é o único que vai estar lá no dia a dia com ele. Quando ele tiver 10 anos, 20 anos, 80 anos. Quando ele tiver 100 anos. Seja qual for a sua longevidade, o Senhor vai estar com você. Ele nunca vai morrer no momento da sua vida, no momento da sua história, vai dizer: ó, você que confiava em Deus, eu tenho uma notícia triste para você, Deus morreu. Deus está vivo. Deus está vivo. Davi sabia disso. E ele foi, abandonou os conselheiros, abandonou os terapeutas, abandonou os psicólogos da sua época. Ele entrou no lugar secreto, abriu o coração e disse: Deus, não desampare a obra das tuas mãos. Não desampara, não. Se o Senhor está com a mão na minha vida, não tire. Se o Senhor está me segurando, não tire. Porque eu não tenho força nas minhas pernas. Eu não tenho como me manter de pé diante dessa situação. Se o Senhor tirar sua mão, eu caio. O Senhor é minha única segurança, é meu único refúgio, é minha única verdade, é meu único elo que me dá uma ideia de que eu vou conseguir. É muito forte. Davi, ele teve esse compromisso com Deus. Eu acabei de falar para você que os profissionais são importantíssimos. Mas eles não podem. Eles podem te aconselhar a resolver o que está no seu coração naquele momento, desabafar com alguém, mas para resolver Deus. Você precisa ir até Deus. Se você não rasgou o coração com o Senhor ainda, Ele está falando essa noite para você que Ele está te esperando. Deus abriu para você as portas do céu. Ele está esperando a sua oração, ou o seu grito, ou o seu choro, ou o seu lamento, seja qual for a maneira que você vai se expressar diante dele, não importa, mas se expresse para ele. Se expresse. Se você disser: Deus, eu vou apenas me jogar aqui no quarto, porque eu não tenho forças, eu não tenho motivação, Deus aceita. E dentro do teu silêncio, você vai enxergar uma luz. Você vai ver um farol. Você vai ver algo que vem na tua direção, luminoso. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus quer te curar. Ele quer te libertar dos seus anseios, das suas fadigas. Ele sabe e conhece as nossas estruturas.
Você já imaginou Davi se colocar como uma obra de tijolo, ferro, areia e pedra? Senhor, não tire a mão da obra que sou. Porque se o Senhor tirar, eu vou cair. Nesse momento, eu estou voltado para aquilo que Deus pode fazer por mim. Eu já abandonei minhas probabilidades, abandonei minhas expectativas, não as tenho mais. Eu agora tenho fé. Eu acredito que o Senhor pode fazer essa obra na minha vida. Deus está esperando de você esse sinal. Ele está esperando esse sinal aqui na terra, que você está pronto para Ele. E o pronto para Ele não quer dizer que você vai aparecer bem vestido, você vai aparecer bem maquiado, não. Ele está esperando um filho, uma filha, com cabelo todo estragado, cheio de olheira, com a roupa rasgada, com o semblante inchado de choro, dizendo: Deus me socorre. E o Senhor vai fazer isso pela tua vida. Talvez Davi não quisesse aparecer para a nação, para os seus, para os próximos, que ele carregava aquilo no coração. Talvez esse é o seu problema. Você não quer aparecer para ninguém que você tem uma causa aí no coração que te aperta, uma causa que te judia, que te crucifica. O Senhor está dizendo: você não precisa fazer isso em praça pública, não precisa fazer isso numa avenida mais movimentada de Campinas, você não precisa ir numa viela, não! Você precisa estar em silêncio diante de Deus. Rasga o teu coração e fala para Ele, mostra para Ele o que te fere, o que te incomoda, o que te assombra, o que põe medo em você. E aí o Senhor vai te responder. Bendito seja o nome do Senhor. Davi tinha convicção. Isso é importante, irmãos. Se você não tem essa convicção, busque. Se você não tem, como que eu busco, pastor, essa convicção? Eu peço para Deus me dar? Não. Viva o processo com fé, com convicção de que Deus está na outra extremidade da corda e que ela não vai te enforcar. O inimigo não vai te amarrar. Ele não vai fazer cerca na tua vida, porque é Deus que está do outro lado, te incentivando, te esperando, te chamando para te abençoar. Você já imaginou a torcida do céu? Você consegue. Você já imaginou os anjos? Vem, dá mais um passo. Já imaginou o anjo ali do teu lado? Ele vai com a mão, o Senhor fala: não. Ele vai com a asa: não, não pode. Diga para os irmãos: você vai conseguir. Mas você falando de um jeito que você não convenceu nem os filhos. Fala com autoridade, quer ficar de pé aqui. Você vai conseguir. Veja com o braço do camarada, balança o braço dele para você conhecer que ele já está velhinho, está cheio de cãibra de dores. Mas fala com fé, com autoridade. Você vai conseguir. Davi, se ele fosse para os conselheiros, ele tinha que levar por escrito o que ele queria resolver com eles. Se ele fosse para os generais, ele tinha que levar por escrito o que ele queria daquela batalha. Mas se ele fosse para Deus, ele tinha que ter convicção. Se você tem convicção que esse problema vai fugir da sua vida, se você tem convicção que esse inimigo que te atormentou até o dia de hoje, ele está com passagem para o inferno sem volta. Se você tem convicção que o problema que amanheceu hoje com você, ele não vai amanhecer quinta-feira. Ele não vai subsistir nesse final de semana. Porque Davi foi até Deus para resolver. Irmãos, eu estou vivendo uma igreja desse século, que é a igreja do ore por mim. Grito de longe: ore por mim. Você não vai, irmão? Não, estou ocupado, ore por mim. O crente que ainda não confessou que está desviado da igreja, ele fala que está ocupado. Mas ele já está desviado. A pessoa que não morreu espiritualmente ainda,
A pessoa que fala que não morreu espiritualmente ainda, é fácil de você conhecer. Ele só fala de coisas que aconteceu com ele. Ele não tem uma novidade para falar para ninguém. Davi não queria ser este. Ele tinha um problema e foi para o Senhor. Ele levou diante de Deus. Ele sabia. Davi, ele tinha ideia. Porque, queridos, nós cristãos temos que ter esse direcionamento. Nós temos que ter esse despertamento. Davi tinha convicção que o ser humano, por mais estudado e formado, e não importa, doutorado e não sei o que, não importa isso, não podia ajudá-lo. Não podia. Eu conheci alguém que tinha doutorado em tudo quanto é coisa. E um dia eu fui na casa dele. Ele era doente, a família era doente, os diplomas dele eram doentes, tudo desenganado. A nossa realidade, ela tem que ser aquela que Deus visita. Deus quer visitar a sua realidade. Ele quer visitar a sua vida. Ele quer visitar. Você sabia que tem pessoas que ele sozinho na igreja, ele mata 20 pastores por ano. E ele conhece o 30º pastor e o defeito dele é o mesmo. Ele não está curado, a ferida aberta. Ela cheira, ela purga. Deus nunca visitou a sua realidade. E se tem alguém aqui assim, eu quero que você fique de pé aqui, atrás desse negócio. Você fique de pé. Tem alguém aqui que não se cura do seu problema. Tem um monte disso. A palavra dele não mente. Você vai ganhar convicção hoje. Está vindo um corajoso ali que quer ser curado. Cadê os outros? Amém. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Cadê? Tem mais, estão hoje. Tem umas 5 irmãs aqui nessa situação. Não levantou nenhuma. Você vai continuar indo no terapeuta, no psicólogo, vai continuar indo no psiquiatra. Vai continuar indo na farmácia comprar aqueles remédios, né? Que eles chamam de tarja preta. Sabe por quê? Porque você nunca quis colocar diante de Deus. Nunca quis que Deus visitasse a sua realidade. Porque no fundo você se acomodou com essa ferida. A pastora Cássia está ali. Entrou uma cega na igreja e o Senhor falou para mim: toca nos olhos dela que eu vou abrir os olhos dela. Eu cheguei para ela e falei: a senhora quer ver? Ela disse: não, eu quero continuar cega, porque isso aqui me dá lucro. Não foi, pastora Cássia. E eu chorei. E tem pessoas que assim, eu sou melancólico, eu sou melancólica, eu sou doente de profissão. Deus quer visitar a tua realidade. Deus quer visitar a tua realidade. Porque não existe praga, nem doença, nem problema que meu Senhor não tenha levado para a cruz. Só Ele saiu de lá. O resto ficou. E lá está. E tem mais gente aqui, irmão. Tem mais gente aqui. Tem pessoa que tem foto do psicólogo no pescoço. Outro tem tatuado no braço. Meu psicólogo. Eu já ouvi crente falar assim: ah, pastor, para mim ser feliz eu tomo umas gotinhas. Hein? Como é que é? Meu Deus do céu. Já imaginou quando era crente? Usava umas coisinhas, né? Estou te esperando, irmão. A palavra aqui, ela não é combinada com ninguém, só com Jeová. Tem mais gente. Tudo bem, você quer resistir? Eu não obrigo. A palavra está aqui para te curar. Deus quer visitar a tua realidade. Davi tinha convicção que ele ia sair dali curado. Ia sair dali liberto. Ia sair dali totalmente restaurado. E pronto para retomar a sua vida. Para retomar o reino. Para sair na frente da batalha.
Você sabia que o inimigo conhece você? Ele conhece as suas fragilidades. Ele fala, lá vem lá, a crente doente. Aquela ali eu nem vale a pena. Aquela lá eu só passo correndo, ela já fica rodando só por dentro da minha passagem. Ele tira sarro de você. Eu falei para você que se você servir a Deus aqui, você vai servir numa igreja que Deus fala com você. Ele tira sarro de você. Ele fala lá, eu nem ligo mais, nem o cão liga mais. Fala, 10 anos que chora pela mesma rosa. 10 anos que passa remédio na mesma ferida. 10 anos. Chegou a hora. Você sabe por quê? Porque se você não curar, existe um risco aí. Existe um perigo. Você vai perder tudo. Você vai perder. Nada vai ficar na sua mão. Dá uma cadeira dessa minha filha para o meu neto. Precisa, minha filha. Eu quero que o neném tenha boas lembranças de mim e você também. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo como que funciona? Você precisa ser liberto disso. Porque senão você vai perder as coisas boas da vida. Eu cheguei uma vez no velório de uma irmã, e aí diziam assim, coitada, ela viveu um calvário. Meu Deus, que coisa horrível. Eu falei com uma irmã mais cedo, que uma vez uma pessoa me ligou de Curitiba, Paraná, ele teve essa ousadia. A hora que eu estava orando de madrugada, ele ligou 20 vezes, eu tive que atender. Pastor, eu saí agora da discoteca, ainda estou vazio. Aí eu lembrei do senhor orar por mim e disse, e tu é crente? Sou. Eu conto até 5. Respiro. Falei, irmão, vai comigo. Amanhã a gente conta. Feche seus olhos. Deus vai te curar aqui hoje. Amém. Davi tinha convicção que Deus ia realizar o que prometeu. Você sabe por quê? A promessa era invisível, mas era verdade. Deus tinha uma promessa com Davi como tem com você, irmão. Ele não vai realizar uma promessa na vida de meia pessoa. No dia da vitória, Ele quer que você dê uma festa. Ah, irmão, dê uma festa onde você me conhece. Eu sou triste. Meu coração é quebrado. Meu coração é adoecido. Então, eu deixei todo mundo na festa comemorando a minha vitória e fui dormir. Como é que é? Eu falei, Senhor, eu aceito pregar para uma igreja doente, mas que seja curada. Aqui não é SUS. Aqui tem solução. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.